Amém. Irmãos, em Mateus 13 diz assim: tendo Jesus saído de casa, naquele dia, estava sentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram. A outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas, vindo o sol, queimou-se e secou, porque não tinha raiz. A outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-a. E a outra caiu em boa terra e deu fruto, um 100, outro 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Igreja, o que me chamou a atenção, o início dessa parábola, é que a palavra de Deus diz que o Senhor Jesus, ele estava à beira-mar e ele precisou entrar num barco para pregar, porque era uma multidão que estava ali em pé para ouvir a mensagem. E não só essa parábola, ele pregou muitas outras, e uma dessas parábolas foi a do semeador. Porém, a última palavra que ele deu para aquela multidão acaba no versículo 9: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Por quê? Você vai ver a seguir no versículo 10, você vai entender onde o Espírito Santo vai querer falar. E acercando-se dele os discípulos, disseram-lhe: por que lhe falas por parábolas? Ele respondeu e disse-lhe: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino do céu, mas a eles não lhe é dado, porque aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhe falo por parábolas, porque eles, vendo, não veem, ouvindo, não ouvem, nem compreendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvindo, ouvireis, mas não compreendereis, e vendo, vereis, mas não percebereis, porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam os seus olhos, para que não vejam com os olhos, e nem ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se converta, e eu vos cure. Olha só, igreja, uma multidão, ela estava aos pés, ouvindo os ensinamentos, mas o Senhor não explicou, o Senhor não se revelou àquela multidão. Por quê? Porque eles tinham um coração duro, porque eles estavam vendo, mas na verdade eles não queriam ver, eles estavam ouvindo, mas eles não estavam dando ouvidos à palavra de Deus. Igreja, toda vez que nós entramos na casa de oração para ouvir uma mensagem, uma palavra, seja os pastores, seja as irmãs que estão aqui pregando, como tem estado o meu coração? Como tem estado os meus ouvidos? Será que eu estou agindo como aquela multidão? Igreja, se tivesse um no meio da multidão, o Senhor Jesus iria se revelar, mas não tinha um, porque o Senhor Jesus não se revelou para aquela multidão.
Mais tarde, ele veio se revelar e explicar essa parábola para os seus discípulos. Mas aquela multidão, ele não explicou. Mas olha o que diz o versículo. Mas bem-aventurado os vossos olhos, porque veem, os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes e não viram, e ouvir o que vós ouvires e não ouviram. Bem-aventurado, igreja, somos nós que ouvimos a palavra de Deus. Bem-aventurados somos nós que o Senhor Jesus tem se revelado a cada um de nós. Mas como eu tenho recebido? Como eu tenho recebido? Como está o meu coração? Como tem estado o meu coração? Mateus 18:19. E o Senhor Jesus foi explicar essa parábola aos seus discípulos. E ele diz: escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Igreja, Jesus, ele explicou que a palavra, a semente, é a palavra de Deus. Nessa noite, pela misericórdia do Espírito Santo, o Espírito Santo tem me usado para semear no coração da igreja. Amém? Eu represento a figura do semeador. Quando os pastores estão aqui, quando as irmãs estão aqui, elas representam a figura do semeador. Então, a semente é a palavra de Deus. E quem está aqui é quem? É o semeador. Mas a primeira semente que foi semeada, ela caiu à beira do caminho. Lembra do Bartimeu? Ele estava onde? À beira do caminho. O que é a semente cair à beira do caminho? É quando eu ouço a palavra de Deus, mas eu não entendo. É como a semente que cai à beira do caminho e vem a ave, rouba a semente. Quando eu entro na casa do Senhor e eu não ouço, eu não vejo aquilo que o Espírito Santo quer me falar, o diabo vem e rouba a mensagem da salvação que o Espírito Santo está querendo semear nos vossos corações. Amém? Então essa é a primeira semente. É a semente que caiu à beira do caminho. A segunda semente, igreja, diz assim: o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração. É chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra. Logo se ofende. O que é a semente que ela cai no meio das pedras? São pessoas, igreja, que ela se achega na casa de Deus. Ela ouve a palavra do Senhor. E no primeiro momento, ela recebe com alegria. Ela ouve e fala: glória a Deus por essa mensagem. Que maravilha de mensagem. Obrigado, Senhor, por essa mensagem. Aí ela chega na casa dela e o problema continua lá. A dificuldade continua lá. Nosso Deus, Ele é o Deus de todas as coisas. E a palavra dele diz que há um tempo determinado para todo propósito embaixo do céu. Então o Senhor Jesus sabe a hora de agir. Ele é o Deus do já, Ele é Deus do já, mas Ele sabe a hora de agir. Deus, igreja, Ele não é mágico. Então a pessoa, a semente que cai no meio das pedras é aquela pessoa que vem na igreja e ela fica toda feliz. Só que a hora que ela chega na casa dela, tá lá o problema. O problema é com o filho? O problema continua lá.
O problema é na saúde? O problema continua lá. O problema é com o marido? O problema continua lá. Aí sabe o que ela faz? Ela desanima. Ela murcha que nem uma flor no sol. E aí ela fala: mas e aí? Perdoa, igreja, mas nós não podemos ser cristão. Na hora que tá tudo bem, glória a Deus, eu amo Jesus. Apareceu uma dificuldade, eu não quero mais saber de igreja, porque o Senhor Jesus não muda a minha vida. Não podemos, igreja, ser como essa semente. Chegou na tua casa, recebe a mensagem, o problema continua lá? Glória a Deus. Você tem que dizer para o teu problema: olha o tamanho do meu Deus. Mas muitos têm falado o quê? Olha, Deus, o tamanho do meu problema. Quem tem mais para te dar? Você para Deus ou Deus para você? O Senhor Jesus tem muito mais para te dar, igreja. Você tem que confiar. A Bíblia fala que nós não podemos duvidar. A dúvida, ela é semelhante à onda do mar. Como que é a onda do mar? Vai e volta. Nós não podemos ser assim. A palavra de Deus diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e convicções das coisas que não se veem. Você não está vendo aquilo que você quer, mas confia, creia que no tempo determinado o Senhor vai conceder aquilo que você quer. Mas a palavra de Deus diz que aonde está o teu tesouro, está o teu coração. Então não podemos ser como essa semente. O solo do nosso coração não pode ser como o solo entre as pedras. Amém? Terceira semente, igreja. E o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas o cuidado deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. A semente que cai entre os espinhos são as sementes, igrejas, que a pessoa, ela ouve a palavra, mas ela não dá importância. Ela se preocupa mais com os prazeres dessa vida, com os prazeres desse mundo, do que com a própria palavra de Deus. Ela diz assim: eu sou nova para seguir. O evangelho não é bem assim. Se eu for fazer isso que é pregado, misericórdia, eu não posso viver. A Bíblia mesmo fala: quer ganhar vida, perdê-la por amor dele. É isso que diz a palavra. Você quer ganhar? Então perde, porque com Deus você não perde, você só ganha. Vida eterna, tudo aquilo que você precisar, o Senhor Jesus vai te dar. Mas nós vivemos no mundo, sim, porém não podemos ser e nem se corromper como o mundo. Muitos lugares aí nós vemos, ouvimos, as pessoas, elas têm trazido o mundo para dentro delas, para dentro da congregação que elas têm congregado. Não, nós temos que ser diferente. Nós temos que ser imagem e semelhança de Cristo. Tudo, eu aprendi uma coisa: tudo que eu vou fazer, eu olho e falo: Jesus faria? Eu vou em tal lugar, Jesus iria? Tudo que eu vou fazer, até uma roupa quando eu vou colocar. Às vezes eu pergunto alguma coisa pro meu esposo, falo assim: ele tá muito apertado, não sei o quê. Se eu perguntei é porque eu já duvidei, porque eu olhei no espelho e o Espírito Santo falou: não tá legal. Então quer dizer, eu vou lá e obedeço a voz de Deus. Mas não é assim. A palavra de Deus diz que nós temos que ser sim, sim, não, não. O que passar disso é do maligno. Glória a Deus. Vamos, igreja, se posicionar diante daquilo que o Senhor Jesus tem falado para nós. Como tem tido o seu solo nessa noite? Como tem tido? Porque quando a semente caiu à beira do caminho, é um tipo de solo. Quando caiu entre as pedras, é um tipo de solo. Quando caiu entre os espinhos, é um tipo de solo. Mas mesmo quando nós somos infiéis, Deus permanece fiel, porque tem a boa terra, igreja.
Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto. Um produz 100, outro 60 e o outro 30. Igreja, a semente em solo fértil, apesar de muitos rejeitarem a palavra de Deus ela traz grandes feitos nas nossas vidas. E quando a semente ela cai no solo fértil, ela produz, igreja. O nosso solo, ele frutifica. Glórias a Deus. E sabe a consequência disso na nossa vida? É a colheita. É uma colheita que o Senhor Jesus transforma as nossas vidas. Ele transforma toda a maldição em bênção, igreja. Essa parábola, o Senhor Jesus mostrou os 4 tipos de solo que existem. Aí eu pergunto, que tipo de solo nós temos sido? Naquele momento, os discípulos, eles foram um solo fértil. Por quê? Porque eles levavam a palavra plantada no corações deles. Eles apregoavam, eles ensinavam, eles curavam, eles exerciam aquilo que o Senhor Jesus, eles proporcionavam, aquilo que Deus deu para eles proporcionavam a quem? A quem precisava de cura, a quem precisava ouvir uma palavra. Mas muitos ouvem e não aceitam. Por acaso eu estou pregando diferente aqui? Para um eu prego de um jeito, para outro eu prego do outro? Não. A mensagem ela está sendo pregada da mesma maneira. O que vai diferenciar um do outro é o teu coração. É o tipo de solo que essa semente está caindo nessa noite. Essa noite ela pode cair entre os espinhos, ela pode ficar à beira do caminho, ela pode cair entre as pedras, ou ela pode estar sendo semeada numa boa terra. Só que, igreja, quando uma semente, nós plantamos ela, primeiro ela tem que morrer. Ela morre. Porque aí, embaixo, ela começa, o crescimento dela começa embaixo. Ela começa a criar raízes, para depois ela começar a crescer. Depois ela começa a frutificar. Não é do dia para a noite, igreja. Nada é do dia para a noite. Mas toda vez que eu entro para a casa de oração, eu ouço a mensagem pregada, eu tenho que ter um coração, um solo fértil. Eu tenho que receber essa boa semente, para que ela venha produzir na minha vida. Amém? Amém? Primeiro, a semente da parábola do semeador, ela é a representação da palavra de Deus. Então, quando nós semeamos, nós estamos o quê? Ensinando e alcançando diferentes tipos de solo. Como já foi dito, que solo tem sido o nosso coração? Amém? Segundo, o semeador é a figura do próprio Senhor Jesus Cristo, levando a palavra e a semente ao coração. Amém? A semente, igreja, nós temos que tomar muito cuidado, porque a semente, que a palavra de Deus diz que ela caiu entre as pedras, é aquela emoção de primeiro momento. Nós temos que tomar cuidado para não confundir, porque a primeira ela nem frutificou, ela ficou à beira do caminho. Como o diabo vem e rouba a semente do nosso coração. Aqui caiu entre os espinhos, a pessoa, ela é o quê? Ela fica em cima do muro. E quem vive em cima do muro já é do maligno. Porque ou você tá com o Senhor ou você não tá. Mas essa semente que cai entre as pedras é aquela que dá aquele impacto de emoção. Então toma cuidado. Nós não temos que ter emoção. Nós temos que amar a palavra de Deus. Nós temos que amar a obra de Deus. Eu não tenho que me apaixonar.
toma cuidado. Existe uma diferença quando eu me apaixono por algo. Paixão, ele é algo passageiro, ele é algo momentâneo, que aí depois você olha para trás, fica lá o rastro de tudo aquilo que você plantou de errado. Eu já vi, igreja, relacionamentos que, tanto de marido como de esposa, que largou família, filhos, por causa de uma aventura, de uma paixão momentânea. Depois, quando ele olhou para trás, ele viu tudo aquilo que aconteceu na vida dele. Mas o nosso Deus, ele é fiel para perdoar. Só que aprenda uma coisa: aquilo que nós plantamos, nós colhemos. Mesmo quando somos infiéis, o Senhor Jesus é fiel nas nossas vidas. Mas nós nunca vamos deixar de colher aquilo que plantamos. Amém? Então não podemos confundir a emoção com o amor, com a dedicação à palavra de Deus. Amém? O solo citado é a indicação do coração, é a terra. Então, todas as vezes eu vou me preparar para vir para o culto, para a casa de oração. Como eu tenho preparado a minha terra? Será que eu tenho arado a minha terra? Será que eu tenho cultivado? Ou eu venho, sento, da mesma forma como eu cheguei, eu saí. Eu entrei de um jeito e saí do mesmo jeito. Aí falo, nossa, ai que palavra, ai porque não sei o que, ai porque não sei o que. Ou eu preparo a minha terra e falo, obrigado, Senhor. Porque às vezes a mensagem é um pouquinho mais forte, ela é um pouquinho mais pesada, estreita. A Bíblia diz que o pai repreende o filho que ele ama. É bom você vir aqui ouvir uma mensagem, Deus vai fazer, Deus vai curar. Mas é duro quando o pai fala, você tem que mudar, não é assim, não é assado, a palavra de Deus diz. Aí você fala, poxa, não é bem assim. É duro, não é, igreja? Mas nós temos que preparar para receber a boa semente. Então seja como uma terra fértil, para que você venha frutificar. Entrei de um jeito, mas eu saí diferente. Porque todas as vezes quando eu venho para os cultos, às vezes o dia foi cansativo, pesado, mas eu saio com o meu fardo leve e suave, porque eu recebo a palavra de Deus. Aquilo que foi pregado, Deus, muito obrigado, porque eu preciso mudar. Eu tenho que mudar. Agora, se a partir do momento que nós entrarmos na casa de oração e eu falar, essa mensagem não foi para mim, cuidado, porque é sinal que o Espírito Santo não está mais incomodando. Aí, cuidado. Agora, quando eu venho e saio incomodada, é porque o Espírito Santo está falando conosco. Ele tem uma obra muito grande nas nossas vidas. Amém? A parábola do semeador mostra que a frutificação é uma marca verdadeira do cristão. Todo cristão genuíno, discípulo de Jesus, irá frutificar para a honra e glória dele, porque o próprio Jesus fala sobre isso. Eu não podia deixar de colocar esse versículo, igreja, falar de frutificação. Olha o que diz João: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Estáis em mim e eu em vós, como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não tiver na videira, assim também vós, se não estiver em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Igreja, a frutificação, ela não é igual para todos, porque a
própria palavra de Deus diz que um produziu 100, o outro produziu 60 e o outro produziu 30. Não importa o que você vai começar a produzir. O importante é produzir, igreja. Olha o que ele diz, que aquele que não produz, ele tira. Não sou eu, é ele. Ele tira. Mas aquele que produz, ele limpa, para que produza mais. Começou com 30, daqui a pouco você está produzindo 60, daqui a pouco você está produzindo 100. Por quê? Porque vós já estáis limpos pela palavra que tenho falado. Igreja, o Senhor Jesus tem nos limpado nessa noite. Nós temos que ser o ramo ligado na oliveira, a oliveira verdadeira, para que o Senhor venha fazer a obra nas nossas vidas. Mas como eu faço para alcançar, para produzir? Você tem que criar raiz, igreja. Nós temos que criar raiz. E raiz não é num prédio, não é numa instituição, não. Você tem que criar raiz é na palavra do Senhor. Cria raiz, igreja. Breve. E eu entrego a mensagem. Eu muito nova eu fui para o Evangelho. De 17 para 18 anos eu me converti. No tempo da ignorância, o Senhor Jesus, Ele abençoa, Ele perdoa. E quando eu fui para a luz da palavra, quando eu fui para o Evangelho na minha adolescência, eu estava com a minha vida toda destruída. Eu acredito que deve ter alguns que vieram por amor, mas eu acho que 99,9% vieram para o Evangelho pela dor. E eu me acheguei, né, na igreja, e eu não via mais saída. Uma adolescente de 17 para 18 anos, e falei para o Senhor assim: Senhor, vamos fazer uma troca? Eu acho que essa troca, essa troca o Senhor aceita. Eu pus o meu joelho no chão, no meu quarto, e falei assim: tá aqui a minha vida, toda destruída, toda embaraçada. Eu não tenho para onde ir. Sabe quando você não vê uma luz no fim do túnel? Eu tava assim, de 17 para 18 anos. Eu falei: vamos fazer essa troca? Eu te entrego essa vida destruída e o Senhor me dá uma vida nova. O Senhor me dá uma vida nova. Ele disse, Ele aceitou essa troca. Só que Ele disse: você vai ter que me obedecer em tudo. E eu falei: amém. E comecei nessa caminhada, igreja. E nos meios do caminho, da nossa caminhada, nós temos muitos tropeços. Muitas vezes nós fazemos do nosso solo como pedras, como espinho, sementes que ficam à beira do caminho. E muitas das vezes eu saí do trilho daquilo que o Senhor tinha preparado para mim. E o Senhor Jesus até permitia. Eu ia até um certo momento, aí Ele puxava. Por quê? Porque mesmo quando somos infiéis, Ele é fiel. Aquele voto que eu fiz com Ele lá atrás, eu entreguei a minha vida para Ele, toda destruída, e Ele me deu uma vida nova. Só que Ele disse: eu quero que você obedeça a minha palavra. E toda vez que eu queria sair, Ele deixava eu ir até o limite, e depois Ele puxava. E eu não vou falar para vocês, nessas puxadas, igreja, às vezes a gente acha que está perdendo, às vezes a gente acha que, meu Deus, não é assim. Mas não é. Nessas puxadas, sabe o que tem acontecido? Aconteceu comigo e acontece com cada um de nós. Nós estamos criando raízes, igreja. Nós estamos criando raízes para ficar o quê? Funda. A Bíblia diz que o homem construiu uma casa na rocha e o outro na areia. Quando nós criamos raízes, nós estamos construindo a nossa vida na rocha, que é a palavra de Deus. Então, se nessa noite, às vezes você entrou aqui machucado, triste, eu não sei aquilo que você tem passado, mas o Senhor Jesus sabe. E Ele diz nessa noite: cria raiz,
Porque só quem cria raiz vai suportar, passar por tudo aquilo que nós temos que passar nessa vida. Nós podemos ficar até com cicatrizes, porque tem situações na minha vida que eu olho hoje e tá lá a cicatriz, só que tá bem cicatrizado, só para lembrar da onde o Senhor me tirou e o que o Senhor fez na minha vida. Amém? Então cria raiz, vamos ser um solo fértil, para que a boa semente, todas as vezes que for pregada, ela venha produzir ou 30, ou 60, ou 100. Amém? E eu agradeço a minha oportunidade. Amém, irmãos? Só fazer uma observação. Esse negócio de solo, ele é muito interessante, porque às vezes a gente escuta uma palavra, uma pregação na igreja, e a gente fala assim, eu não volto lá mais. Já ouviram isso já alguma vez? Eu não volto lá, porque não é bem assim, a pessoa fica revoltada e tal. E aquilo que ela falou, Jesus repreende o filho que ama. Realmente, se você está se sentindo assim, é porque a palavra era para você mesmo. Volta, que ele tem negócio com você. Dói, é complicado, mas volta. Eu estou falando porque isso já aconteceu comigo. Amém? Cumprimento a amada igreja na santa paz do Senhor. Amém? Amém. Presta atenção numa coisa. Eu vou trazer uma outra perspectivazinha da palavra, entendeu, né? Que eu acho que é interessante. Presta atenção. O inimigo da nossa alma, ele tem 3 ferramentas para abalar o nosso solo. Quando ele fala a parábola, o Senhor conta a parábola, a primeira semente caiu aonde? À beira de um caminho. E o que é uma beira de um caminho? É um solo que todo mundo faz o quê? Você pode ver que a maioria das pessoas que chegam aqui dentro da igreja com o coração duro, você pode voltar um pouquinho e fazer uma retrospectiva. Ela foi pisada nisso. Pisaram nela, mas pisaram sem dó. Pisaram a ponto do coração dela se fechar. Você pode puxar o passado dela. Você puxa alguns meses antes. Você vai ver que ela foi pisada sem dó. E esse é um coração duro. Então a primeira ferramenta do inimigo para endurecer o nosso coração, você pode se preparar. Ele levanta situações e condições para que venham pisar na gente. Porque ele só tem um propósito com tudo isso, endurecer o nosso coração, deixar o nosso coração para falar. A segunda artimanha dele contra a nossa vida é tornar o nosso solo como pedregoso. Em outras palavras, a palavra vem e nós vamos praticar porque recebeu de cara. Só que quando a gente coloca em prática, logo de cara se levanta uma perseguição que é terrível. É as pedradas mesmo, irmãos. Porque você começa a praticar, porque você começa a exercer sudecaia, ridecou, manai, decantas, aquilo que foi semeado. E se eu deixar ser atingido por essas palavras, eu nunca vou colher o que aquela palavra vai fluir na minha vida. Então a primeira, para que a gente não venha nem receber, ele age de artimanhas para pisar na gente. Quantas vezes as pessoas vão se chegar na igreja no dia de receber a palavra? Você olha um pouquinho lá dentro da casa dela, já começou o que é? Um pisoteio nela. É isso que ele está fazendo, tentando endurecer o nosso coração, para a gente chegar aqui com o coração duro e não receber nada daquilo que foi falado. Ou quando a gente vem aqui e recebe, vem até alegre. A hora que a gente sai e pratica, logo de cara vem a perseguição. Essa é a segunda ferramenta dele. E a terceira ferramenta que ele usa, irmãos, são os espinhos e os abrolhos, que são os prazeres e os deleitos dessa vida. É onde existe a luta entre a carne e o espírito. É onde existe aquela militação, entendeu, né? Que é extremamente difícil. É onde ele começa a colocar pratos de lentilha o tempo todo, onde? No nosso caminho. Então guarda isso. Se antes de tu chegar na igreja você perceber que se levantou algo para pisar em ti, vigia para não endurecer o coração. Porque você pode ver, parece que é uma coisa, é abrir a boca e falar, eu vou buscar a palavra de Deus. Parece que começa um movimento, você está entendendo? Mas por quê? Porque ele sabe que se vir aqui e ouvir aquilo que está designado para nós praticarmos, nós vamos colher 1 para 30, 1 para 60 e 1 para 100 no seu tempo.
E ele também sabe que se ele não conseguiu endurecer o coração para receber a palavra, ele vai tentar matar ela. Essa é a verdade, irmãos. E ele tenta matar isso, enfiando perseguições em cima de nós, colocando pratos de lentilhas para que a gente venha buscar os nossos deleites, porque ele sabe que se nós abraçarmos uma dessas duas situações, pronto, também não vai produzir a tua produção. Então guarda isso, guarda essas 3 ferramentas. Aquele povo chegou lá, como foi falado, lá o que mais tinha era coração duro, solo cheio de pedra, solo cheio de espinhos. Se a gente ia chegar na casa de Deus dessa maneira, e a gente reconhecer diante de Deus que o nosso solo tem alguma coisa dessa natureza, tem uma palavrinha que está em 2 Crônicas, capítulo 7, que diz assim: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, ele diz, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua glória a Deus. Diante da humilhação diante de Deus, diante da oração, diante do reconhecimento, não tem coração duro que fica de pé. Ele quebranta o coração, ele produz o seu quebrantamento. E quando ele produz esse quebrantamento, ele sara a nossa terra. E sabe por que ele sara a nossa terra? Porque a hora que a semente vem, nós vamos enxergar, não como aquele povo que via, mas não estava vendo nada, ouvia, mas não estava ouvindo nada. Não, está vendo pregar e está entendendo o que está falando, está ouvindo falar, está entrando e caindo no coração. E a hora que ele faz isso, irmãos, ele traz os seus molhos e as suas bênçãos. Por isso que quantas vezes o pastor chega aqui na frente e fala, irmãos, agora é hora da palavra. Essa é a hora que o maligno mais quer atrapalhar o nosso culto, porque ele sabe que nessa hora, se ele não conseguir destruir a semente, se ele não conseguir sufocar a semente, ele sabe que nós vamos colher, irmãos. Ele sabe disso, porque está escrito, como nós acabamos de ler. E quando colhe, irmãos, para uma sementinha, produz no mínimo 30 vezes mais. Para uma sementinha, no mínimo 60 vezes mais. Para uma sementinha, no mínimo 100 vezes. Então cuidado. Ah, pastor, estou vindo aqui, estou ouvindo, mas não estou entendendo nada. Está igualzinho aquela multidão, tá? Pode olhar, tem coração duro, ou tem pedra ali que o inimigo colocou, que não deixa germinar, uma perseguição, ou tem espinha, brolho, tá? Porque quem tem o coração quebrantado e contrito e sarado, como foi mostrado aqui, que é um coração que se humilha, que é um coração que desce, que é um coração que reconhece que não é nada na presença de Deus, a hora que é apregoado uma parábola, irmãos, ele ouve e entende o que Deus está falando, ele ouve e compreende o legado da mensagem, ele ouve e compreende aquela situação. Então tomemos cuidado, saibamos fazer uma autoanálise para entender como que está a terra do nosso coração, e se ela merece ainda ser sarada, se ela tem algum sintoma que deve ser sarado, nós já sabemos o caminho aqui. Humilha-te, converta-te dos maus caminhos, porque o Senhor vem e sara a nossa. Amém, meus amados?